Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 93, um conteúdo especial em relação a muitas requisições que eu tenho recebido, muitas mensagens que eu tenho recebido, que é: Ayrton, como eu posso reduzir os meus custos de fabricação? Quais são as oportunidades? De que maneira você pode nos ajudar a abordar esse tema? Então, especificamente hoje, nós vamos cuidar de 6 dicas importantes que eu tenho praticado nos últimos 10 anos com excelentes resultados para que você possa aí, dentro desse tema, impressionar a sua gerência, a sua chefia imediata. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para que esse canal possa alcançar outros supervisores como você. Vamos dar sequência então. Pessoal, todo o conteúdo eu sempre bato nessa tecla que a missão do SOS Supervisores é ajudar supervisores e líderes de produção industrial, coordenadores, encarregados, monitores, aí a ter uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo, podendo fazer com que você saia aí do caos a uma promoção até o posto de gerência. Então, nós sempre trabalhamos para que você construa 3 pilares. O primeiro pilar, e muito importante, é o pilar de construção de uma vantagem competitiva significativa. Ou seja, é nesse pilar que você constrói valor para a empresa e para a sua carreira. E você constrói aí valor quando você elimina ou diminui uma limitação significativa que a sua empresa possua num determinado momento, mais especificamente na área de atuação, fazendo com que você realmente possa aí estar entregando resultado consistente para eliminar ou minimizar essa limitação. Então esse é o primeiro pilar importante de construção de valor. Logo depois, você precisa sustentar essa vantagem competitiva construída, você precisa sustentar esse valor, porque não adianta nada você construir essa vantagem e não conseguir mantê-la ao longo do tempo. Só então, a partir do terceiro pilar, que você consegue capitalizar essa vantagem competitiva que você construiu, e aí então você vai construindo outras vantagens, agregando cada vez mais valor à empresa. E é através desse terceiro pilar, que é a capitalização da vantagem competitiva, que você então começa a ser reconhecido como um profissional diferenciado, um profissional de talento, que possui aí argumentos reais e lógicos, ou seja, dados, para que você possa aí requerer aí a sua promoção, negociar a sua promoção e crescimento de carreira. E você realmente consegue capitalizar quando você obtém esse reconhecimento, dado a construção de uma vantagem competitiva significativa e a sua sustentação. E aqui no canal nós sempre damos dicas das oportunidades que você pode trabalhar, que você pode colocar a mão na massa, para que você possa aí construir a sua vantagem competitiva, possa aí então construir valor, não somente para a sua empresa, mas como para a sua carreira. E hoje especificamente nós vamos dar a dica, nós vamos cobrir a oportunidade de como você pode aí ter controle robusto sobre os custos de fabricação. Perceba que eu estou colocando, pessoal, controlar e não reduzir os custos. É lógico que reduzir você deve fazê-lo a partir do momento que você identifica oportunidades, identifica principalmente desperdícios, e eu vou te dar algumas dicas em relação a isso. Mas tome muito cuidado, porque uma vez que você avança o sinal mais do que devido em alguns pontos que você não deveria reduzir os custos, você acaba atrapalhando o ganho, você acaba atrapalhando a entrega do seu produto e, consequentemente, atrapalhando o ganho, ou seja, a receita através das vendas, porque você mexeu em algum ponto dos custos de fabricação que atrapalharam em vez de ajudar. Então, tenha sempre este cuidado, pessoal. E vamos lá, pessoal, um conceito importante.
Como é formado o custo de fabricação na produção? Então, geralmente os custos de fabricação são formados desta forma, né? Pode realmente, a parte contábil, geralmente baseado no custo ABC, que é o Activity Based Cost, que é um sistema de contabilidade de custos muito antiga, ela pode diferir de uma empresa para outra, mas geralmente a formação dos custos de fabricação ela é composta segundo esta fórmula, que o lucro líquido é igual ao ganho menos as despesas administrativas, né? O lucro líquido é igual ao ganho menos as despesas administrativas. E o que é o ganho, pessoal? O ganho é o que a empresa fatura através das vendas menos os custos de fabricação. Este ganho, que é o faturamento menos os custos de fabricação, também é chamado de margem de contribuição, ok? Eu vou dar exemplo claro em relação a cada um desses fatores desta formulação. E o que são as despesas administrativas, pessoal? É a despesa comercial ou de vendas, tudo em relativo às despesas e às comissões de vendas dos vendedores, as despesas financeiras, salários da gerência e da diretoria, ou seja, são as despesas de administração geral e comercialização de produto. Então, vendas, finanças, salários de gerentes e de diretores estão todos neste grupo de administração geral. Portanto, o lucro é a margem de contribuição menos as despesas administrativas. O que é o faturamento, então? O faturamento é o dinheiro fresco que entra na empresa através das vendas, ou seja, é o preço unitário de cada um dos produtos multiplicado pelo número de unidades vendidas de cada produto. Cada um pode ser que tenha um custo diferenciado, multiplicado pelo número de unidades vendidas, vai dar aí o seu faturamento. E o custo de fabricação. O que quer dizer o custo de fabricação? Geralmente, pessoal, tem aqui dentro do custo de fabricação a matéria-prima, a mão de obra direta e os custos internos de fabricação. E o que são os custos internos de fabricação? São todos aqueles custos que são utilizados para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, tudo que você utiliza, todos os custos que você utiliza para transformar a matéria-prima em um produto acabado, são custos internos de fabricação. São os suprimentos ou material secundário que é utilizado, por exemplo, na fabricação de um produto, energia elétrica, gás, ferramentas, dispositivos, MRO, nós já vamos falar um pouquinho do que é o MRO, a mão de obra indireta, mas que acompanha a produção, por exemplo, o pessoal de manutenção, pessoal da qualidade, muitas vezes pessoal de programação e planejamento que acompanha a produção de segunda a sábado, encargos e benefícios, depreciação, veículo, aluguel, IPTU, viagens, serviço de terceiros, estão todos embutidos dentro dos custos internos de fabricação. Portanto, quando nós vamos analisar as principais oportunidades envolvidas e que são mais representativas, geralmente nós analisamos os suprimentos, a energia elétrica, o gás natural, geralmente movedores aí de caldeiras, ferramentas, dispositivos e MRO. Geralmente esse grupo de 5, 6 despesas que no Pareto se destacam e que você deve estar muito atento. Não que não haja oportunidade nos outros fatores, mas pela minha experiência nos últimos 10 anos trabalhando fortemente em relação ao controle de despesas, esse é o grupo ou são os fatores mais representativos que você tem sempre que estar de olho. Então, pessoal, qual que é o primeiro passo para reduzir os custos de fabricação? O primeiro passo realmente é fazer um gráfico de Pareto em relação à somatória de despesa de todos os fatores que envolvem os custos de fabricação. Num determinado período, por exemplo, dos últimos 12 meses, qual foi aí o valor acumulado de custo da matéria-prima, da mão de obra direta e quais são os itens
dentro do custo interno de fabricação para que a gente possa compor o Pareto, né? Ou principalmente em relação à matéria-prima, mão de obra direta e alguns custos internos de fabricação mais relevantes, você verificar a representatividade mensal deste custo sobre o volume de vendas. Então você pode saber exatamente qual é a porcentagem dos custos com matéria-prima sobre o volume de vendas mensal. Qual é a porcentagem do custo de mão de obra direta ou dos custos internos de fabricação sobre o volume de vendas. Então você vai criar aí um fator, é aquele tipo de despesa dentro do mês sobre o seu volume de vendas. Então isto é um indicador também, ou qual que seria em ordem decrescente do maior para o menor, esses custos de um determinado período, geralmente 12 meses, para que você possa verificar a representatividade dentro de um gráfico de Pareto. Então o primeiro passo realmente é reduzir esses custos de fabricação, e uma vez que você observe quais são as maiores oportunidades, transformá-los aí em projetos de melhoria, né? Um projeto que tenha uma oportunidade de ter uma meta de redução de custo através da análise de algum tipo de desperdício voltado a esses materiais, que nós vamos cobrir daqui a pouco em relação a algumas oportunidades. Então o primeiro passo é esse, pessoal, é entender qual é a composição dos custos de fabricação e depois fazer um Pareto em relação aos principais custos relativos a um determinado período, geralmente 12 meses. E aí você vai trabalhar nos 2 ou 3 itens que significam aí geralmente 80% de todo o custo de fabricação, começando com 1 ou 2 projetos, para que você comece a analisar quais são as oportunidades dentro desse tipo de custo que podem ser removidas, porque com certeza sempre tem oportunidades, pessoal. Então tá aí o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, que eu recomendo é dentro desse custo de fabricação, você vê a representatividade da matéria-prima. Geralmente a matéria-prima é um dos fatores de maior relevância no custo operacional sobre as vendas, porque geralmente são produtos importados e chegam a significar até 80% dos custos de fabricação, alguns de 30% ou 40%, mas os mais baixos chegam aí a 40%. Então, geralmente, os custos de matéria-prima que estão embutidos dentro dos custos de fabricação, perceba os principais: matéria-prima, mão de obra direta e os custos internos de fabricação, e aqui embaixo estão aí alguns custos internos de fabricação. Geralmente, matéria-prima é um dos primeiros itens do Pareto, que você precisa fazer uma análise detalhada em relação aos últimos 12 meses para verificar um montante disso, bem como a participação da matéria-prima sobre as vendas. E pessoal, e como que você pode aí reduzir custos em relação à matéria-prima? Tem aí algumas dicas, vou te passar algumas dicas que eu costumo sempre trabalhar junto com os supervisores, junto com uma equipe de suporte, porque realmente tem muita oportunidade, principalmente quando esse custo é relevante, como acontece na maioria das empresas. Quais são as oportunidades, pessoal? Então, a primeira oportunidade é a redução do scrap, né, da sucata que jogamos fora por má qualidade. Então, o primeiro ponto é você analisar as porcentagens de scrap sobre o produzido para que você reduza drasticamente e trabalhe aí um número razoável, você buscar aí como meta algo menor do que 1%. Então, pode ser que você trabalhe aí com índices muito maiores, mas vá aos poucos objetivando valores menores em relação ao que você tem atualmente, tendo como meta principal valor de 1% ou até menor se você já tem aí valores menores. Mas a redução de scrap de material são sempre projetos e iniciativas importantes de melhoria e dá para fazer de uma maneira focada muito rápido, né? Com até 3 meses a gente consegue fazer projetos de redução aí de scrap muito significativos, ou através de kaizens,
com um tempo muito menor. Então está aí uma oportunidade dentro da redução de custo de matéria-prima. A segunda são as perdas naturais. Então a perda natural é aquela que exclui o scrap, é aquilo que eu tendo a achar que é natural, quando muitas vezes não tem nada de natural. Simplesmente alguém chamou de natural e deixou lá ao longo do tempo. E sempre é importante que você analise a parcela de variação de perda natural ou de scrap natural para que você possa avaliar oportunidades de diminuir cada vez mais. O que é uma perda natural? É aquela que a gente considera porque é muito difícil muitas vezes eliminar e sempre vai junto e muitas vezes até embutido no preço do cliente, fazendo com que você aí perca em alguns casos a sua competitividade. Então, a perda natural também é uma outra oportunidade dentro da redução de custos com matéria-prima. A terceira, pessoal, é a variação dimensional. Muitas vezes você pode fazer o seguinte, por exemplo, você pode ter um material com uma determinada espessura e se você consegue reduzir drasticamente o desvio padrão desse material ao longo do tempo, reduzir a sua variabilidade, você pode chegar à média do processo um pouquinho mais baixo em relação ao nominal de especificação, desde que não atrapalhe o produto final. Quando você reduz a variabilidade e puxa a média do processo um pouco abaixo da nominal de especificação, você acaba reduzindo muitos custos com matéria-prima, logicamente sem impactar na qualidade final do produto, mas só é possível você conseguir essa redução, esse tipo de melhoria, se você reduz drasticamente aí a variabilidade. Aí tem que ter alguns conhecimentos em relação aí ao Six Sigma, mas é muito poderoso esse tipo de abordagem. E uma outra abordagem para reduzir custos com matéria-prima é o famoso VAVE dentro da engenharia de produto e geralmente nas peças de reposição. A princípio, uma vez que o mercado original é um pouco mais complicado, dá muito mais trabalho. E o que é VAVE? É a análise de valor dentro e conduzido pela engenharia do produto. É muitas vezes no mercado de reposição você testar um produto, você testar uma matéria-prima mais barata, mas que entregue a mesma qualidade, as mesmas características de produto requeridas pelo mercado, mas com um custo menor de matéria-prima. Ayrton, mas isso é possível? Isso é sim possível, tem que testar. Nem sempre o pessoal da engenharia de produto gosta de fazer isso, porque é mais fácil manter tudo como está, mas é dever não só da engenharia de produto, mas como o pessoal da produção e do processo, bem como da qualidade, ter projetos como esse sendo conduzidos de forma adequada, fazendo com que, uma vez que você altere a matéria-prima, trabalhando com uma matéria-prima um pouco menos nobre, avaliar o quanto ela entrega as características ou o quanto ela entrega as características diferentes ou não do produto que está sendo produzido atualmente. Muitas vezes o produto que você já produz não entrega todas as características de produto requerida. Então, uma vez que você já trabalha com isso e você não tem eventos de reclamação no mercado, você pode comparar esta nova matéria-prima neste produto comparado com esse produto que você já entrega hoje. Ok? Então, tem aí algumas oportunidades. Temos aí 4 oportunidades interessantes que você pode trabalhar profundamente para reduzir aí os custos de matéria-prima, principalmente quando eles superam aí 40% sobre as vendas, pessoal. E muito cuidado, pessoal, quando você for reduzir custos de matéria-prima, para que você não vá diretamente no departamento de compras, fazendo com que o pessoal tente comprar de outro fornecedor uma matéria-prima mais barata. Tá? Então, pessoal, muito cuidado, porque esta sim é uma oportunidade de você comprar um produto, uma matéria-prima de um concorrente com um preço mais em conta, desde que você inicialmente siga 2 regras. Uma é que você realmente faça isso depois que você explorou realmente essas 4 oportunidades. E você só
tente desenvolver um produto juntamente com a área de compras e engenharia, desde que ele entregue no mínimo as qualidades que você já tem hoje com o seu produto, porque o que conta não é o custo específico, mas o custo total. Eu já vi casos sérios em que foi feita uma troca de matéria-prima porque o fornecedor concorrente oferecia mais barato e queria vender para a empresa, e teve aí um impacto na qualidade que acabou realmente saindo mais caro aí do que se imaginava. Então, muito cuidado e só vá para o departamento de compras uma vez que você trabalhou fortemente nesses 4 itens abaixo, e deixar para que isso seja conduzido de uma forma muito específica juntamente com as áreas de engenharia e as áreas aí de compras, sendo que você precisa principalmente trabalhar na produção com redução de scrap, perda natural e variação dimensional, ok? Você pode também requerer um VAVE, né? Mas geralmente você tem mais controle sobre esses 3 primeiros fatores que eu te mostrei abaixo. Pessoal, o terceiro passo para reduzir custos é analisar a mão de obra direta. O primeiro passo é analisar a matéria-prima e o segundo é analisar a mão de obra direta. Mas eu só vou fazer um adendo, porque eu gostaria que você deixasse a análise da mão de obra direta por último, ou se for fazer, pressionado aí pela sua gerência, pela sua chefia imediata, que eu faça com muito cuidado, com muito cuidado. E por que você deve fazer isso com muito cuidado? Embora o peso dos custos de mão de obra direta seja realmente irrelevante dentro dos custos de fabricação. Por que você tem que ter muito cuidado e pouca gente sabe disso? Vamos lá, pessoal. Você precisa ter cuidado quando você analisa a demanda do mercado e a sua capacidade produtiva. Então você precisa realmente ter muito cuidado e muita atenção quando tenta se balancear a sua mão de obra direta em função da capacidade, deixando ela muito balanceada, muito nivelada em relação à demanda. Então, muitas vezes quando a demanda cai, e quando ela cai drasticamente, realmente não é fácil segurar a mão de obra. Mas muitas vezes quando ela cai pouca coisa, 5, 10%, imediatamente muitos gestores forçam a supervisão a reduzir a sua força de trabalho. Isso tem um efeito nocivo imenso que eu vou te explicar agora. Então, pessoal, por que você deve ter atenção quando você é pressionado, quando você tenta balancear a capacidade produtiva, né, a quantidade de mão de obra que você tem com a demanda? Perceba que existe um fenômeno chamado flutuações estatísticas e eventos dependentes, que uma vez que eles atuam em conjunto, ele causa um estrago muito grande na produção quando você faz esse nivelamento perfeito entre demanda e capacidade. Poxa, Ayrton, mas eu vejo isso muitas vezes no Lean, fazer todo um balanceamento de linha. Pessoal, tome muito cuidado em relação a isso, porque esse efeito conjunto de flutuações estatísticas e eventos dependentes podem realmente detonar a produção, e quando você o faz, você nunca entrega a demanda. Quando você balanceia a sua capacidade produtiva, muito parecido com a demanda, você nunca consegue entregar a demanda. E eu vou te explicar por quê. Então, pessoal, o que são flutuações estatísticas? Imagine que você tem aqui 5 operações e cada operação passam 2 componentes de matéria-prima A, B e C e sai aqui o X no final da linha, fazendo com que cada um desses componentes passe pela operação 1, depois vai para 2, depois vai para 3, para 4 e para 5. E o que é a flutuação estatística? É a variabilidade natural que todo processo de fabricação tem. Nenhum processo é estático, nenhum processo produz sempre a mesma quantidade. Eles têm variabilidade, exemplificados aqui com o conceito de flutuação estatística. E o que são eventos dependentes? Para a operação 2 ser concluída, é necessário que a operação 1 mande peça a ela. Para que a operação 3 seja concluída, é necessário que a operação 2 mande peças a ela, e assim por diante. Ou seja, a operação 5 depende da 4, a 4 depende da 3,
A 3 depende da 2 e a 2 depende da 1. E quando você soma essa flutuação estatística mais a dependência do sistema, existe uma soma de variância que faz com que você não entregue a sua demanda caso você tenha um nivelamento de capacidade com demanda. E eu vou te dar um exemplo prático para que você possa entender, porque pouquíssimas pessoas conhecem esse conceito, que não parece óbvio. E eu vou te mostrar agora aí com clareza através de um exemplo. Então, pessoal, imagine que você planejou uma célula com 3 recursos que apresentam capacidades de processo individuais iguais de 10 mais ou menos 2 peças por dia e estão perfeitamente nivelados com a demanda requerida. Ou seja, o produto ele vai passar por esses 3 recursos que você tem que entregar, né? Você tem o recurso A, B e C, cada um deles tem aí uma média de 10 e um desvio padrão de 2. E a pergunta é o seguinte: se o produto em questão deve passar obrigatoriamente e respectivamente pelos 3 recursos A, B e C, ao final de 3 dias, o sistema terá produzido 30 peças, 10 peças em média, por dia vezes 3, que o cliente deseja? Então perceba, pessoal, essa aqui é uma fábrica perfeita, né? Não falta peça, o operador não falta, a máquina não quebra, então não falta matéria-prima, tá tudo realmente balanceado, tá certo? Você precisa aí de 30 peças ao longo de 3 dias, ou seja, 10 peças por dia, você vai trabalhar 3 dias, seus recursos fazem 10 mais ou menos 2, mas será que realmente ao longo de 3 dias você vai entregar as 30 peças que o pessoal de vendas quer? E aqui você tem um sistema totalmente balanceado. A sua capacidade diária de 10 mais ou menos 2 é igual à demanda de 10. Então perceba bem o que acontece na prática, pessoal. Aqui é um exemplo de quando você tem um sistema ou uma operação com média de 10 e um desvio padrão de 2. Eu fiz isso aqui no Minitab e gerei 100 medidas. Então, quando eu coloco para ele gerar 100 dados de média 10 e desvio padrão de 2, aqui está aproximadamente, então você pode ter uma distribuição como essa. Você pode ter dias de 10, dias de 8, dias de 12, dias de 6 e dias de 14, porque o processo varia com a média mais ou menos 3 desvios padrões ao longo do tempo. Então aqui você vai ter dias, volto a falar, quando você tem uma média de 10 e um desvio padrão de 2, você vai ter dias que podem produzir 6, produzir 8, produzir 10, produzir 12, produzir 14. Né? E como que a gente calcula aí uma coisa chamada coeficiente de variação? Pessoal, o coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão, 1,9 aqui, quase 2, dividido pela média. Então, você pode ver que é um valor de 20%, né, o desvio padrão pela média. E é um valor extremamente baixo. Se você pegar aí no mínimo 30 dados de qualquer processo produtivo seu, calcular a média de desvio padrão e depois dividir o desvio padrão pela média, ou seja, calcular o COV, vai ser muito maior que 20%. Então aqui é um sistema que tem uma baixa variabilidade e tem aí uma eficiência local de 80%. Né? Se eu tenho aí 20% de coeficiente de variação, eu tenho 80% de eficiência local. É uma quantidade localmente grande. Então perceba o que acontece em 3 dias de produção. Pessoal, aqui é o primeiro dia. Né? Aqui eu tenho o recurso A, ele vai trabalhar nesse dia, vamos supor que ele produziu nesse dia 10 peças, o recurso B 8 peças, o recurso C 12 peças. Lembra? 10, 8 e 12 está dentro desse patamar de produção, dentro de uma variabilidade média de 10 e o padrão de 2. Então, perceba aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 15 peças de matéria-prima e perceba o que vai acontecer agora em diante, nesse primeiro dia. No primeiro dia, o recurso A produziu 10, ou seja, de 15 eu passei 10 para o recurso B. Só que o recurso B, no dia 1, produziu só 8 peças. Lembra da variação estatística ou da flutuação estatística?
daquelas 10 que ele recebeu, ele só vai passar 8, porque foi a quantidade que ele produziu nesse dia, 2 ficaram para trás. O recurso C, neste primeiro dia, produziu 12. Como ele recebeu 8 peças, ele só vai passar 8 peças. Final das contas, primeiro dia produziu 8, tem um acumulado de 8, e o IP, que é o Work in Process, são 2 peças, ficaram 2 peças aqui no processo. Então perceba que no primeiro dia o recurso A produziu 10, o recurso B produziu 8 e o recurso C produziu 12. Perceba que a média é 10 mais ou menos 2, mas em função da variabilidade, cada recurso produziu uma quantidade diferente. E com a combinação dessa flutuação estatística, ou seja, da variabilidade de cada recurso, somado com o evento dependente, ou seja, somado com o que chega de peças de cada operação anterior, no final das contas, ele deveria aí produzir 10, só produziu 8 peças. Vamos verificar no segundo dia. Segundo dia, o recurso A produziu 12, o recurso B produziu 10, o recurso C produziu 6. Então vamos lá, já tinham 2 peças de WIP, de Work in Process. Portanto, vou puxar 12 peças aqui das 15 na ordem de fabricação. Então, tinha 12 mais 2 são 14, o recurso B só produziu 10. Produziu 10, ficaram 4 de WIP. Né? E o recurso 6 recebeu 10, mas só produziu 6. Então, ele produziu 6 e deixou 4 mais 4. Consequência, tem 8 peças de WIP no processo, essas 4 mais essas 4. Produziu 6 peças, já tinha uma quantidade anterior produzida de 8, soma o quê? 14. Então, no segundo dia tem uma produção acumulada de 14. E no terceiro dia, o recurso A produziu 6, o recurso B produziu 12 e o recurso C produziu 8. E já tinha 8 no processo, né, de Work in Process. Então, vamos lá. Das 15 de matéria-prima aqui, nós estamos puxando 6, foi o que produziu. Já tinha 4, são 10. Das 10, o recurso B só vai puxar 12. Perdão, tinha 6, produziu mais 6, vai puxar tudo, vai puxar as 12 peças. Né? Dessa quantidade total para o recurso C, só vai produzir 8. Né? Se vai produzir 8, vão ficar o quê? 6 no Work in Process. Então, nesse dia 3, produziu quanto? Produziu 8, acumulado com os dias anteriores, com os 2 dias anteriores, acumulou 8 e tem 6 peças no processo, que são essas verdinhas. Agora, pessoal, peraí, em 3 dias eu acumulei a produção em 22 peças e a demanda é 30. Por quê? Essa aqui é uma fábrica perfeita, totalmente balanceada, o recurso com a demanda, não faltou matéria-prima. A máquina não quebrou, o operador não quebrou, não faltou. Então, por que que eu entreguei 22 peças quando na verdade eu deveria entregar 30? Justamente por causa do efeito de flutuação estatística e evento dependente, que quando você balanceia exatamente um com o outro, a sua capacidade com a demanda, você nunca consegue entregar. Então, a resposta é o seguinte: ao final de 3 dias, o sistema terá produzido 30 peças, ou seja, 10 peças em média por dia, vezes 3 dias que o cliente deseja? Não. Das 30 peças esperadas, entregamos apenas 22 peças, que são 73,3%. Então, pessoal, não se deve balancear a capacidade exatamente com a demanda. Né? A gente tem que ter uma capacidade reserva, chamada de capacidade protetiva, que muita gente chama de capacidade em excesso, entre 10% e 15% de mão de obra direta, a mais do que a demanda. Porque se não houver esse desbalanceamento, eu não consigo entregar. Ou seja, eu preciso realmente balancear a demanda com o fluxo produtivo e não a demanda com a capacidade. Então nós não vamos entrar muito a fundo nesse ponto, mas eu quero deixar a mensagem que quando você realmente pensa em cortar a mão de obra direta, tenha muito cuidado para que isso não seja realmente nivelado muito proximamente com a demanda. Tem que ter aí no mínimo uns 10%, 15% a mais em relação à demanda para que você consiga entregar. Eu sei, não é fácil convencer a gerência em relação a isso, mas
Tá aí um exemplo. Se você quiser um conteúdo em específico para entender mais profundamente sobre esse item, eu tenho um episódio específico, me deixa num comentário para que você possa aí saber mais detalhes em relação a isso, ok? Mergulhar um pouco mais a fundo nesse tema. Então, mais uma vez, pessoal, se gostou, se está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa seu comentário, porque ainda nós temos mais 3 passos importantes para revelar. Pessoal, o quarto passo é você entrar dentro dos custos internos de fabricação. Nós já falamos de como você analisa as oportunidades de redução de custo de matéria-prima, o cuidado que você tem que ter quando trabalha fazendo aí acertos de mão de obra. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre os custos internos de fabricação, basicamente a parte de suprimentos. Suprimento ou material secundário é uma parcela relevante dentro dos custos de fabricação. E o que são basicamente esses suprimentos, pessoal? É todo o material que você utiliza para ajudar a transformar a matéria-prima num produto acabado. Por exemplo, numa empresa de usinagem, a pastilha de usinagem que vai no suporte é um material secundário. O óleo de lubrificação é um material secundário. O óleo hidráulico que movimenta as máquinas é um material secundário. São todos os materiais que você utiliza para ajudar a fabricar o produto, mas não necessariamente vai dentro do produto que você entrega para o cliente, ok? E esse suprimento material secundário, ele difere do MRO, por quê? Porque o suprimento ou material secundário você paga a partir do momento que você requisita do estoque. Quando você requisita do estoque no seu centro de custo, ele começa a entrar dentro do custo ponderado de fabricação. E quando ele não está, ele só está no estoque e não foi requisitado ainda, embora a empresa já tenha desembolsado o dinheiro, ele é só o conhecido MRO, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, pessoal, muito cuidado, porque existem várias oportunidades dentro de suprimentos que você pode observar, na qual tem aí algum tipo de desperdício. Então, todo material secundário, por exemplo, tem que ter aí uma instrução de trabalho, principalmente aqueles mais caros, com um preço mais relevante, dizendo realmente um passo a passo de como o operador, como os colaboradores devem utilizar de forma racional esse produto. E se for realmente um custo relevante, você tem que ter um indicador específico para monitorar e gerenciar quanto você está gastando muitas vezes por turno ou diariamente em relação a esse tipo de suprimento. Então fique atento em relação aí a este quarto passo, que são as oportunidades dentro aí dos custos de fabricação, basicamente suprimento ou material secundário. Pessoal, o quinto passo dentro do custo interno de fabricação são os custos de energia elétrica, né? Principalmente nesse período de baixa quantidade de chuvas, onde nós estamos pagando aí bandeira vermelha. Então, todo o cuidado em relação à energia elétrica é importante. Mas principalmente, pessoal, fique atento em relação aí à energia elétrica que envolve aí motores de alta potência. Muitas vezes, motores de alta potência, se você mapear dentro do processo produtivo, você pode identificar aí pequenas oportunidades, mas como é um motor de alta potência, mesmo que seja a pequena oportunidade de eliminação de desperdício, os ganhos são muito grandes. E fique atento a princípio com a relação pessoal, a compressores. Geralmente, quando não se tem um gerenciamento muito forte em relação a vazamento de ar comprimido nas linhas, às vezes nós temos quase aí um compressor trabalhando só para atender vazamentos em tubulações, vazamentos em mangueiras, e na verdade nós estamos desperdiçando este custo realmente precioso. Pessoal, eu já trabalhei em alguns lugares que após aí de 3 a 5 meses caçando vazamentos em tubulação, geralmente conexões, mangueiras, lubrifis, que muitas vezes são antigos e velhos, nós desligamos um compressor, só tampando o vazamento. Então tente sempre fazer aí, junto com a manutenção, um mapeamento de vazamento, e geralmente isso é feito no domingo, porque tem que ter a fábrica parada para que você escute o vazamento, ou no terceiro turno, mas tem aí um efeito muito grande quando você atua
para reduzir custos de compressor trabalhando. Então fique atento aí, uma dica aí para você reduzir aí esse tipo de custo de fabricação. Pessoal, o sexto passo para reduzir custo de fabricação em relação a gás natural ou óleo combustível. Geralmente são combustíveis necessários para que você possa rodar aí a sua caldeira. E vale a mesma observação em relação às oportunidades que você tem de reduzir custos com energia elétrica. Lá na energia elétrica nós falamos em relação a um compressor muitas vezes trabalhar para mandar ar vazando para as tubulações. Então se você tem um mapeamento para alcançar, para identificar e eliminar vazamentos de ar comprimido, o mesmo pode ser feito em relação a vapor. Se você utiliza caldeira para aquecer aí algum tipo de equipamento, principalmente autoclaves que trabalham com alta pressão, é importantíssimo ter um monitoramento eficaz semanal em relação às linhas de vapor para identificar vazamentos, porque trabalha a alta pressão, muitas vezes são tubulações antigas e vai vazar realmente. E muitas vezes você tem que mapear e fazer isso durante o final de semana, o conserto. Então fique sempre atento em relação à caça de vazamentos, pessoal, porque é uma fonte enorme de desperdício dentro da utilização de gás natural ou óleo combustível. E aí, uma vez que você precisa utilizar o vapor, que é o produto final da caldeira que utiliza gás natural ou combustível, você pode estar analisando também algum tipo de processo que utiliza o vapor como fonte de fabricação, como curvas de vulcanização, alguma coisa do tipo, em que você pode estudar a possibilidade de ter essas curvas com um tempo um pouco menor. Então tá aí o sexto passo de oportunidade, pessoal. Ainda dentro dessa oportunidade, pessoal, tá aqui a sétima oportunidade. O sexto era gás natural. O sétimo aqui é o MRO. Deixa eu dar uma olhadinha só um pouquinho. Nós falamos de o quinto, energia elétrica, o sexto de gás natural, né? E tem mais uma oportunidade, seria o sétimo passo para você reduzir desperdícios e não o sexto, vamos corrigir para sétimo, você trabalhar realmente em relação aos custos de MRO. E como eu falei, pessoal, o que é o MRO? MRO significa manutenção, reparo e operações, né? Em termos de compra, refere-se aos produtos e ferramentas que mantêm uma organização funcionando, mas que essas peças estão em estoque. Perceba que muitos materiais, muitos suprimentos, principalmente aqueles mais caros, tipo peças de máquinas de manutenção ou algum tipo de outro suprimento caro, enquanto a produção não requisita, esse custo não é transferido para o produto, ele fica no estoque. Esse custo só é transferido quando alguém vai lá e requisita para ser utilizado na produção. E enquanto isso não acontece, ele é considerado contabilmente como um MRO. Então você precisa ficar atento, porque muitas vezes a quantidade de itens de MRO no estoque tem uma proteção muito grande em relação ao que está sendo gastado mensalmente e anualmente. Então é comum muitas vezes você ter 4, 5 meses do item em estoque, quando na verdade o consumo é muito menor. Você tem uma quantidade de proteção, por exemplo, de 5 meses no estoque, quando na verdade você não precisaria ter tanta proteção, principalmente quando é um item que não é importado. Quando é um item que é importado e vem muitas vezes do Japão, da China, da Índia, você precisa aí ter 3 meses de proteção em função do embarque marítimo. Mas muitas vezes é um produto nacional e muitas vezes ele vende aí na esquina da sua empresa, não demora mais que 1 hora ou alguns minutos para serem comprados. Então não tem cabimento ter uma quantidade muito grande desses itens em estoque. Então sempre compare, pessoal, quantas peças você tem no estoque, divida pelo consumo mensal. Essa quantidade de peças em estoque dividida pelo consumo mensal vai te dar a quantidade de meses que você tem de proteção. E aí, se for o caso, você pode ir aos poucos ir desprotegendo, fazendo com que você tenha menos produto aí imobilizado no seu estoque, que dá um custo alto, sem necessidade. Então, realmente, MRO, ou seja,
os itens que você mantém em estoque, que em algum momento você utiliza para utilizar no processo de fabricação, tem que ser cada vez mais enxuto em relação ao que você está gastando mensalmente. Principalmente se esses produtos são rápidos e estão perto de serem entregues pelo seu fornecedor. Então tá aí o 7º passo, não é sexto, é o 7º passo em relação a oportunidades com o MRO. Pessoal, e tá aí então 7 dicas importantes de como você pode reduzir aí seus custos operacionais, levando aí algumas oportunidades, mas não se esquecendo de trabalhar 1 ou 2 por vez, pessoal, ou delegando isso para a sua equipe ou pedindo para as áreas de suporte, na qual você esteja na frente desse processo, liderando essas equipes. Então sempre tenha foco para não pegar várias frentes ao mesmo tempo, mas está aí uma oportunidade imensa para você reduzir custos. Portanto, pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo aí, deixa o seu like, envie suas sugestões para que a gente possa abordar novos temas aí dos que você tem como desafio diário. Compartilhe esse conteúdo com colegas, porque pode ser útil, assim como tenho certeza que foi útil para você. Deixe o seu comentário se você gostou e se inscreva para que você possa, acionando o sininho, receber aí as nossas notificações para os vídeos quase que diários que nós enviamos para o YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.